Bem-vindos ao canal! No vídeo de hoje nós vamos falar de como modular a inflamação através da alimentação. A gente vai falar sobre dicas de alimentos anti-inflamatórios e como, através dessa dieta anti-inflamatória, a gente pode prevenir doenças e, inclusive, melhorar a recuperação de quem teve Covid-19. No vídeo de hoje eu vou contar com a participação muito especial de uma nutricionista, da Carolina Jonas, que junto comigo, então, a gente vai gravar esse videozinho. Meu nome é Fernanda Bode, sou biomédica esteta e minha área é estética e saúde. Então, gente, muitas pessoas têm dúvida do que vem a ser uma dieta anti-inflamatória e que tipo de doenças ela pode evitar, tá? Então, as principais doenças que uma dieta anti-inflamatória ela beneficia são aqueles pacientes com algum problema intestinal, por exemplo, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, ou então quem tem algum tipo de desconforto, estufamento cada vez que se alimenta, né? E como é desconfortável ter isso? Então, normalmente pessoas que têm problema intestinal, mas as pessoas que têm tendência a doenças inflamatórias não transmissíveis, ou seja, diabetes, hipertensão, obesidade e doenças cardiovasculares. E doenças autoimunes também, que na verdade são doenças inflamatórias. Então essas doenças se beneficiam muito de uma dieta anti-inflamatória. Então hoje a gente vai focar muito em alimento e menos em suplemento, né? E eu já vou passar a palavra para Carol, né? Falar um pouquinho com vocês, porque tem dois alimentos que a gente evita numa dieta anti-inflamatória. O primeiro deles é o glúten e o segundo deles é o leite. Vou deixar a Carol falar um pouquinho do glúten. Exatamente. Gente, né, duas nutricionistas aqui conversando, então é muito importante a gente falar, né, de alimentação, que é a base. A gente fala que a gente não vai comentar tanto sobre suplemento, porque tudo começa na alimentação. Então nada adianta a gente estar com a suplementação mais incrível, com ômega 3 de melhor qualidade, né, com o melhor antioxidante do mercado, se a gente continua, né, errando no básico. O que seria isso, né? O glúten, na verdade, para quem não conhece, é onde a gente encontra, uma substância, né, na verdade é uma molécula, uma proteína que a gente encontra no pão, na massa, no trigo. Por que a gente fala e repete tanto? Porque ele tem um potencial alergênico e inflamatório. Por isso que começou ao longo dos anos, né, conforme a mutação, né, do próprio trigo, a gente desenvolver intolerância ao glúten, que é diferente da doença celíaca, né, que o indivíduo ele tem uma alergia realmente ao glúten. Existem indivíduos com intolerância, que acaba desencadeando uma série de sintomas prejudiciais, que geralmente, quando está num estado mais grave, ele acaba tendo até sintomas cutâneos, muitas alergias, e isso é um quadro de inflamação, tá? Então a gente procura tirar da nossa alimentação alimentos que vão ter um potencial inflamatório com, né, o objetivo de ter uma alimentação mais saudável e equilibrada. O que seria a base, né, dessa nossa alimentação? Legumes, verduras, frutas. Às vezes quando a gente começa a falar de exclusão, duas nutricionistas falando, né, de exclusão, poxa, mas não vou conseguir comer mais nada. Não, na verdade é pra gente abrir o nosso olhar para a diversidade, variedade dos alimentos, né? O glúten, ele tá em poucos alimentos da nossa alimentação. E a indústria alimentícia, ela já evoluiu tanto que hoje em dia a gente tem uma variedade muito interessante de alimentos sem glúten, de outras procedências. Hoje em dia a gente encontra pão de tapioca, né? Até pão de whey protein hoje em dia a gente já encontra, né, no supermercado. Com certeza. Então, gente, às vezes é tão difícil a gente modificar um cardápio do dia todo. Então, o que é mais fácil? Modifica uma etapa do dia. Por exemplo, o café da manhã. Então, o que tem farinha de trigo no teu café da manhã? Normalmente é o pão, né? Então, a gente substituindo a farinha de trigo ou a farinha de cevada, que tem glúten, por uma farinha de amêndoas, por uma farinha de tapioca, que inclusive são farinhas muito mais ricas em micronutrientes, em vitaminas e minerais. Por exemplo, a farinha de quinoa, a farinha de amêndoa, elas têm um teor de proteína muito maior do que a farinha de trigo, que é uma farinha muito pobre em nutrientes. Então,
No café da manhã, se tu conseguir eliminar, você pode fazer o teu pão caseiro ou comprar em casas de produtos naturais esse pão pronto. Então aí você já tá fazendo, já tá eliminando o trigo, que o que acontece? O trigo, se ele tá em todos os dias no teu café da manhã, você tá irritando o teu intestino todos os dias. Isso faz com que o teu intestino, pela inflamação, ele aumenta muito a permeabilidade e facilita a entrada para dentro da corrente sanguínea de substâncias que vão gerar muito mais inflamação. Então, a gente faz essas trocas muito mais saudáveis para diminuir a inflamação e aumentar, então, o poder nutricional, então, aí, do teu pão, por exemplo. Então, gente, o segundo alimento que a gente procura indicar diminuir aí da tua dieta, do teu consumo diário, é o leite. Aí a Carol vai falar um pouquinho do porquê que o leite não seria tão inflamatório. Exatamente. Vocês podem ouvir muito falar por aí, né? Aposto que nas redes sociais, próprio jornal, Instagram, várias páginas, né, incentivando essa variedade, né, alimentar, buscando que a gente pare de ter uma dieta tão monótona. E esse é o propósito desse vídeo, né? Uma dieta anti-inflamatória é para todo mundo e o propósito dela é realmente ter um estilo de vida mais saudável. Por que a gente fala do glúten? Por que a gente fala do leite? Né? Então, aposto que vocês já devem saber, ou já escutado de algum profissional de saúde, ou tido algum familiar na família de vocês, né, que já teve algum sintoma gastrointestinal quando ingeriu algum alimento derivado, né, do leite. Por exemplo, queijo, comeu um pedaço de pizza, comeu, né, um iogurte e ficou mal, teve que ir no banheiro. Isso já é, quando a gente apresenta esses sintomas gastrointestinais, é o organismo sinalizando que não tolera aquele alimento. E o que geralmente a gente vê? Aí toma enzima lactase, porque geralmente a intolerância à lactose é a ausência da produção dessa enzima da lactase para amenizar. O leite, sim, ele é um alimento extremamente inflamatório, né? A gente fala muito disso na nutrição funcional, na nutrição clínica, na nutrição estética. Ele é um alimento inflamatório, mas entendam que não existe alimentos vilões. Existem escolhas inteligentes, né? Escolhas mais saudáveis, por exemplo. Então existe, bem como ela comentou, outras variedades. Não fiquem só no leite de vaca. Vão para outros tipos de leite, de amêndoas, de castanhas, que vão ter, né, um conteúdo nutricional mais positivo e não vai ter esse fator, né, esse problema de ser inflamatório para o nosso organismo. Então, gente, desses dois alimentos aí, do glúten e do leite, vocês entenderam um pouquinho? Então, tem pessoas que, como a gente falou aqui, como a Carol falou, não podem consumir. E outros, como mas eu não tenho problema nenhum com glúten, eu também não tenho problema nenhum com leite. Mas vamos tentar diminuir o consumo desses alimentos de forma diária, né? Ou seja, de vez em quando lá vou comer uma tábua de frios, então prefira um queijo mais curado, um queijo mais envelhecido, então ele já é mais processado pelas bactérias, ele vai ter um teor de lactose, por exemplo, ali dentro melhor, assim como os iogurtes, né? As bactérias, então, os lactobacilos que estão dentro desse iogurte vão processar melhor, então tu vai tolerar melhor. Mas de maneira que esses alimentos não façam parte do teu dia a dia e seja uma coisa de fato eventual, porque assim a gente acaba reduzindo a inflamação dentro do organismo. E agora a gente vai passar para dicas de alimentos anti-inflamatórios. Então, gente, alimentos anti-inflamatórios. O que a gente deveria incluir com abundância no nosso dia a dia? Frutas vermelhas, frutas cítricas, né? Então, usem e abusem de laranja, kiwi, explorem o que os alimentos têm, né, de mais positivo, das vitaminas, dos micronutrientes deles. Então explorem as verduras, explorem, né, toda aquela parte do supermercado que muitas pessoas passam reto, é ali que deve compor 80% da nossa alimentação. Tudo que a gente está trazendo para vocês hoje não é achismo, é conhecimento de duas nutricionistas, duas profissionais de saúde e a estatística que mostra. Então, no momento que vocês optam por alimentos anti-inflamatórios em maior quantidade ao longo do dia para vocês, ao longo da semana, ao longo do mês, consequentemente isso reflete na saúde de vocês. Mas eu não tenho nenhum problema, né, agora. Qual é o objetivo? A gente continuar assim. Então, a gente fala muito, né, da parte da nutrição preventiva, para a gente continuar até os nossos 80, 100 anos
bem, com qualidade, sem nenhuma complicação. Esse é o objetivo. Então, explorem alimentos anti-inflamatórios. Com certeza vocês já ouviram falar da cúrcuma. Então, temperos naturais. Explorem esses temperos naturais nos alimentos de vocês, nas preparações. Porque às vezes, quando a gente fala de uma alimentação saudável, muitas pessoas acabam correlacionando com uma alimentação monótona. Mas vocês podem explorar uma salada, vocês podem super, né, incrementar ela com azeite de oliva, com chia, com linhaça, e ela fica muito mais interessante. Inclusive colocar frutas na salada, que é uma coisa que as pessoas não têm muito hábito, mas você picar uma manga, picar um morango, então são frutas que você pode colocar na salada assim como as oleaginosas. Se você colocar castanha do Pará, nozes, até damasco na salada, ela fica outra salada e muito mais enriquecida nutricionalmente. Ela vai ter gorduras boas, de boa qualidade, e que são gorduras anti-inflamatórias, inclusive. Aliada aí que é o temperinho do ômega 3, né? E outra dica que eu vou dar, a gente falou das frutas, né? As pessoas aí andam endemoniando as frutas, né? Não pode mais comer fruta porque engorda. Gente, a fruta, de fato, ela tem frutose, ela tem um açúcar. Então, eu, pelo menos, dou preferência ao consumo delas durante o dia, né? Durante a tua manhã, fazendo parte do teu café da manhã, de repente um lanche da tarde. Eu evito o consumo delas à noite, tá? Então, deixo elas quando tiver o dia. E a outra dica que fica é, sempre que eu consumir uma fruta, joga ali uma fibra em cima. Joga um psyllium, joga um farelo de aveia, né? Porque as fibras, elas vão fazer reduzir o índice glicêmico dessa fruta, fazer com que, então, esse pico de insulina seja menor e você vai liberando essa glicose da fruta de forma mais lenta e vai te dando mais energia. Então, sempre que você comer uma fruta, acabe colocando um pouquinho de fibra ali junto para reduzir um pouquinho esse índice glicêmico. Outro alimento muito interessante, que acho que vale a pena muito pontuar aqui, são as crucíferas. O que vem a ser crucíferas? Couve-folha, couve-flor e brócolis. Esses três produtos, eles são ricos numa substância chamada indol 3-carbinol. Essa substância, o que vem a ser ela? Essa substância, ela ajuda muito a modular o estrogênio no nosso organismo, o que a gente pode dizer que é protetor da mama. Então, ele previne, por exemplo, o câncer de mama, além de ser rico em vitaminas, por exemplo, a vitamina C, que é riquíssima em antioxidante. Então, aquela regra de manter sempre o teu prato colorido, né, com as 5 cores no prato, é verdade. Então, quanto mais colorido for um prato, significa que tu tá variando aí o teu tipo de hortaliças, de verduras, né, de leguminosas, de frutas, se você inclui fruta na tua salada. Então, você tá variando aí a quantidade de substâncias que têm um grande poder antioxidante, além de vários minerais que vão fazer parte aí de todo o teu metabolismo, ajudando ele a funcionar de maneira mais adequada. E, gente, o que isso vai impactar de positivo, né? Então, meninas, vocês falaram do que excluir, do que diminuir, do que, né, adicionar. Que sintomas que a gente começa a observar de positivo no nosso organismo no momento que a gente modula a nossa inflamação? Em primeiro lugar, como a gente já iniciou esse vídeo falando, é a prevenção de doenças, tá? Isso é muito interessante. Então, gente, prevenir doenças, eu acredito que é o foco e o objetivo de todo mundo, né? Diminuir também o agravamento de patologias já existentes. Então, no momento que você tiver já um diabetes, já tiver, né, alguma patologia, diminuir, né, o risco do agravamento, modular também questão, né, da inflamação no sentido de desordens cutâneas. Então, pacientes com psoríase, dermatite atópica, a gente consegue ver uma melhora bem significativa, uma melhora significativa na estética, né, em questão de acne, gerenciamento do peso. Então, o que é muito importante também? Os exames laboratoriais vão mostrar esses resultados. Então, a gente consegue ver que a gente tem algum desequilíbrio em alguns parâmetros laboratoriais, a gente consegue melhorar esses exames, né, com essa dieta anti-inflamatória. Bom, a Carol falou aí de exames bioquímicos, né? Como é que a gente pode saber se a gente está um organismo inflamado? Então, aí peça para o profissional que te atende a prescrever principalmente 3 marcadores, que é a homocisteína, a ferritina e a PCL ultrassensível. Esses 3 marcadores, eles vão indicar o teu grau de inflamação interna. Então, aí está relacionado diretamente ao teu tipo de inflamação. Então, cuidar muito aí que tipo de gordura vocês estão consumindo, gente.
Porque as gorduras, existem as gorduras boas e as gorduras ruins. E a gente tem que aumentar o consumo de gorduras boas, porque elas vão fabricar os nossos hormônios tão importantes para o nosso organismo. Então, é aumentar o consumo de abacate, aumentar o consumo de azeite de oliva, aumentar as nossas oleaginosas, nossas castanhas, né? O nosso ovo, que tem, então, gordura, apesar do ovo ser uma gordura saturada, é uma gordura boa, né? Então, cuidar, aumentar aí a quantidade de gorduras boas e diminuir a quantidade de gorduras ruins, gorduras inflamatórias. Aí, uma dica muito preciosa que me veio agora na cabeça: no dia a dia de vocês, evitem o consumo de óleos do tipo óleo de canola, óleo de girassol, milho, que vocês consomem muito. O que acontece? Mas eles são ricos em vitamina E, né, que é um antioxidante. Eles eram ricos em vitamina E. Eles são envasados, gente, em plástico no mercado. Transparente, significa que toda a luz que incide ali vai degradar completamente a vitamina E que tem ali dentro. Além do que, aquele plástico de péssima qualidade que é embalado esse óleo, ele vai botar para dentro do óleo toda aquela quantidade de bisfenol, são aqueles xenoestrogênicos que a gente diz. Então, esses resíduos de plástico, eles vão cair dentro do teu organismo e vão bagunçar aí todo o teu metabolismo. Então, o azeite de oliva, ele pode ser utilizado como substituto, né, na tua cozinha para cozinhar qualquer tipo de alimento, e vai enriquecer nutricionalmente os teus pratos e diminuir muito, muito a inflamação. E que é a parte, eu acho que é muito importante, né? A gente investir em nós mesmos, investir em saúde. Então, gente, às vezes essas trocas, né? A gente falando aqui, mas um óleo é 2, 3 reais, um azeite de oliva, às vezes é 15. É uma diferença? É uma diferença, mas aprendam a investir em vocês, na saúde de vocês, que vale ouro. Então, são escolhas inteligentes, substituições saudáveis para vocês. E qual é o objetivo? Como sempre, né? Não é pra gente usar um monte de gordura, né? Então, não façam frituras, né? Optem, às vezes, por colocar no forno, air fryer. Então, a partir disso, consequentemente, vocês não vão precisar usar também litros, né, de gorduras, mas investam em vocês, que vale a pena. Pegando o gancho da Carol, né? Mas acho que vai custar tão caro eu fazer substituições, porque aquele pão é mais caro, porque aquela massa com farinha de grão de bico, aquela massa com farinha de ervilha é mais cara. Gente, caro é ficar doente, né? O que a gente faz é investir na saúde, é investimento. Isso não tem preço que se pague. Então, a gente vai investir na nossa saúde, investir na prevenção, né? Porque caro, gente, é ficar doente. Então, assim, é uma das coisas que quem aí está saudável, né? Mude a sua alimentação para seguir ainda mais. Porque uma das coisas que a gente mais vê são as pessoas aí, infelizmente, adquirindo um câncer, adquirindo uma doença grave e aí modificando a sua alimentação. E por que a gente não fazer o contrário? Por que não modificar a nossa alimentação para não ficarmos doentes? Gente, o objetivo é a gente se acostumar a acordar bem, com saúde, disposto. Sabe quando a gente acorda revigorado? Esse é o nosso objetivo com essas super dicas de hoje, com as super dicas que a doutora Fernanda, ela traz nesse canal. Então, se tá chegando aqui que é novo, dá uma olhadinha nos outros vídeos, que a doutora, ela tem um conteúdo assim, ó, incrível, para melhorar a qualidade de vida de vocês. Acostumem-se a se sentir bem, a dormir bem, acordar bem, a ter um fluxo intestinal legal, saudável, a não ter, né, desordens metabólicas. Acostume-se a realmente acordar com saúde. E lembrando que se vocês têm uma alimentação saudável, essa alimentação ela é completa. Ela vai ser completa inclusive em fibras, que vão alimentar lá as bactérias boas do intestino de vocês e fazer tudo funcionar melhor, porque elas também produzem substâncias anti-inflamatórias e que vão nos proteger. Então, assim, o equilíbrio é tudo, gente. Então, a gente deu várias dicas para vocês. Então, vocês podem, claro, colocar suas dúvidas aqui embaixo. Aos poucos a gente vai respondendo vocês. Inclusive, eu tenho um quadro aqui no canal que é suas perguntas, as minhas respostas. Então, de repente, uma dúvida de você aqui pode gerar um novo vídeo que pode esclarecer aí outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Sempre que quiserem, procurem aí auxílio de um profissional que possa orientar vocês
né? A gente tá dando dicas, mas vocês não façam as coisas sem orientação, isso é muito importante, né? Então, espero que vocês tenham de fato curtido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e, por favor, compartilhem esse vídeo com quem vocês sabem que quer investir em saúde. Meu muito obrigado. Muito obrigada por esse momento maravilhoso e muito obrigada a todo mundo que está aqui, né, assistindo a gente. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.